Bem-vindo a mais um vídeo do canal Mestre da Riqueza e hoje nós vamos falar dos fundos imobiliários que andam caindo aí nos últimos pregões, tá certo? Tem fundo imobiliário que chegou a cair nos últimos dias 32% no caso do HCTR11 e nós vamos falar tudo nesse vídeo, o que eu estou fazendo, o que eu acho que você pode fazer neste momento. Então fica até o final do vídeo que nós vamos trazer todas as informações, tá legal? Tem informações boas, tem informações ruins, mas fato é que eu sempre falo nesse canal, investimento em renda variável é para o longo prazo. Longo prazo não é um ano. Longo prazo é 5, 10 anos para que você possa realmente ter sucesso ali garantido na Bolsa de Valores, caso você escolha, claro, boas ações, bons fundos imobiliários, tá certo? Mas antes de mais nada, já chega sentando a porrada aqui no botãozinho de curtir, porque me ajuda muito, tá certo? Eu sempre tô olhando ali as pessoas que estão comentando, curtindo, porque realmente ajuda muito aqui o nosso canal a ficar gratuito para você por mais tempo aqui no YouTube. Vamos dar uma olhada nos fundos imobiliários que mais caíram aí no mês de setembro. Olha aqui, nós temos o HCTR que caiu menos 31% em setembro, o DEVA11 que caiu 13,32% em setembro, TORD11 caiu 12,75%, o VSLH caiu 8,62% e o RECT11 também caiu 7,9%. Bom, no caso do HCTR11, continuam aqueles problemas. Nós tivemos vários CRIs atrelados aí, principalmente ao Gramado Parques, que é uma instituição do mercado que, enfim, tomou dinheiro emprestado, gerando esses CRIs, e o HCTR11 emprestou muito dinheiro para este, empreendimento Gramado Parques, e o Gramado Parques acabou não pagando aí os seus CRIs em dia, gerando um calote, E isso fez com que o HCTR11 despencasse. Tá? Eu tô falando do Gramado Parques, tiveram outros CRIs, é que o Gramado Parques realmente aí foi o maior causador de todo esse barulho dentro do HCTR11. Então, o HCTR11 continua com esses problemas, o gestor do fundo, ele vai ter que trabalhar, enfim, em cima das garantias, vai para a justiça, vai tentar recuperar esse dinheiro, mas o mercado, que não é bobo nem nada, já precificou como se tivesse perdido aí totalmente o dinheiro, aí tomasse um calote que fosse irreversível. E no caso do DEVA11, do TORD11 e do VSLH11, nós também tivemos problemas aí com CRIs do segmento de turismo, hoteleiro, multipropriedades, enfim, e as empresas que estão aí com recuperação judicial. Então também caíram bastante, pois estão enfrentando problemas de calotes junto aos seus CRIs. E no caso do HCTR11, ele vem caindo ainda mais forte, porque o pagamento de dividendos despencou nos últimos meses. Olha isso, a cifra que foi distribuída em setembro foi de 65,9% inferior ao valor pago no mês passado e representa uma queda ainda maior se nós pegarmos ali no mesmo mês do ano passado. Caiu 84%, ou seja, o HCTR11 ele conquistou muitos cotistas porque realmente ele vinha pagando muitos dividendos. Ele é um fundo high yield, ou seja, ele busca muito mais risco, porém ele também pagava maiores dividendos. Imagine você que o Joãozinho é um cara que não tem muito crédito com os bancos. E nós temos a Maria, que tem muito crédito com os bancos. Ela é uma boa pagadora, histórica, não costuma dar problema. Então os bancos se sentem seguros em emprestar o dinheiro para Maria. E ela consegue o quê? Taxas melhores, porque ela é uma pessoa, digamos assim, mais segura para pagar, mais segura para garantir em dia os pagamentos. Então os bancos dão melhores taxas para ela. Agora, o Joãozinho, que já é mais desorganizado, no caso, ele pode dar problemas. O que as empresas que emprestam para eles via os CRIs, por exemplo, fazem? Colocam juros muito mais altos, porque tem um risco embutido muito grande, tá certo? Então, saiba você que qualquer percentual que um assessor de investimento ou uma corretora te ofereça que está acima do mercado, ele vai buscar maiores riscos, tá certo? Então não tem almoço gratuito. Quanto maior a rentabilidade de um produto, maior é o seu risco, tá certo? Então coloque isso na sua cabeça. E foi isso que aconteceu com a HCTR. Ele emprestou dinheiro para vários Joãozinhos, alguns desses Joãozinhos não pagaram. E aí não tem jeito, A carteira de CRIs ficou prejudicada. E aí, meus amigos, realmente despencou, como eu mostrei aqui para vocês, a cotação do HCTR11, do DEVA11, VSLH, enfim, fundos high yield. Agora, como eu falei para vocês, o Gramado Parques, no caso, ele não é o único que vem entregando problemas aí nessa carteira de CRIs do HCTR11. Nós temos também aí com inadimplência Termas de São Pedro, Aquam Prime e Gramado Bela Vista. Então, tem mais ali CRIs ali que apresentaram problemas.
E aí muitas pessoas me perguntam, André, e o IRDM11, que é um belo fundo, você sempre falou bem dele, o que está acontecendo? Bom, vamos lá, o IRDM11, ele investe em CRIs, mas ele também investiu aí em outros fundos imobiliários. O gestor, ele tinha essa flexibilidade e ele acabou comprando cotas do HCTR11 também e do DEVA11. Então, essa exposição que eles tinham a outros fundos imobiliários high yield acabaram aí prejudicando a rentabilidade do IRDM11. Mas a carteira em si do IRDM11 não é de grandes problemas, tá certo? Eu nem considero o IRDM11 um fundo high yield, eu considero ele um middle risk, tá? Que ele tá ali no médio entre o high grade e o high yield, tá? Então ele é médio risco, mas por ter tido problemas aí ao investir no DEVA11 e HCTR11, também prejudicou bastante a sua rentabilidade. Mas a meu ver e conversando com outros especialistas do mercado, o IRDM11 já chegou ali na sua precificação, já apanhou bastante, tá certo? Eu não vou te falar que é oportunidade, eu não faço recomendações de compra, mas eu diria que ele está num preço agora sim interessante. Diferente do HCTR11, do DEVA11, que eu acredito que estão com muitos problemas. Então, neste momento, eu prefiro olhar para outros fundos imobiliários mais seguros. Agora, vamos dar uma olhada também no lado positivo dos fundos imobiliários. Quais fundos imobiliários se destacaram no mês de setembro? Vamos ver aqui, nós temos o HTMX, que é um fundo imobiliário de hotéis que sofreu muito durante a pandemia, porque os hotéis ficaram fechados, o turismo ficou morto, né? Então, sofreu demais e agora ele vem se recuperando numa força muito interessante. Bom, ele variou 6,07% positivo. O Tegar, falei dele recentemente aqui no canal, 5,81% positivo. O HGR1, que é um dos melhores fundos aqui que nós temos de renda urbana, 5,18%, o XPIN Industrial 4,5% e o BTCI, um fundo do BTG Pactual, 4,24%. Esses foram os vencedores em setembro de 2023. Agora, apesar dos fundos imobiliários estarem apresentando quedas nos últimos pregões, ele ainda continua super positivo no ano de 2023. Inclusive, os fundos imobiliários ganharam da Bolsa de Valores, ganharam aqui do CDI, da poupança, enfim, das small caps, dos índices. No geral, os fundos imobiliários estão aí bem na frente de outros índices. Vamos dar uma olhada aqui. Olha lá, eu sempre falei que o Bitcoin é uma coisa interessante, né? Aliás, o Bitcoin ele vem sendo menos volátil do que a própria Bolsa de Valores, tá legal? E mesmo assim apresentou boa rentabilidade neste ano. 53% o Bitcoin se valorizou nesse ano. Já aqui nós temos, ó, o índice IFIX de fundos imobiliários, 12,28%. Tá? Então veio acima aqui das maiores empresas pagadoras de dividendos, que é o IDIV, veio maior do que o CDI de renda fixa, bem maior que a poupança, maior do que o Ibovespa, maior do que o índice de small caps, que são aquelas empresas menores, veio muito acima do ouro, enfim. Bom, então por que os fundos imobiliários estão caindo aí nos últimos pregões? Nós estamos com um cenário econômico ruim, digamos assim, nos Estados Unidos e até mesmo no Brasil, tá certo? Apesar de nós termos controlado a inflação, a gente ainda tem uma martelada vindo aí dos combustíveis que pode afetar aqui o índice IPCA no caso da inflação. Então não estamos com a inflação 100% controlada, é isso que nós estamos vendo nos últimos relatórios, tá certo? Dos economistas. Bom, nós temos os alimentos recuando um pouco seus preços e os combustíveis querendo ali forçar a barra para cima, tá certo? Então a inflação não está 100% controlada e isso deve forçar o Banco Central, no caso que já fez 2 cortes de 0,5% na taxa Selic, a fazer esses cortes daqui para frente de modo mais ali conservador. Então essa queda de juros não deve ser tão rápida como a gente esperava. Pode ser que a gente ainda fique com a taxa Selic na casa de 2 dígitos, ou seja, acima de 10%, por um período mais longo. E isso, claro, que acaba atrapalhando o rendimento dos fundos imobiliários, principalmente ligados a tijolo, e também acaba atrapalhando até mesmo a Bolsa de Valores quanto às suas ações. Mas nos Estados Unidos também estamos com um cenário onde a curva de juros deve ficar alta ainda por um período maior do que se esperava, porque lá eles também estão com um grande problema de conseguir controlar a inflação. Então tudo isso, né, está ligado a esse bichinho chamado inflação. Tanto aqui no Brasil como nos Estados Unidos, a gente ainda tem esse combate à inflação, precisamos baixar os preços dos produtos para que o mercado volte a ficar aquecido e a gente tenha queda na taxa de juros. Enquanto essa taxa de juros realmente não cair para valer, a gente vai continuar tendo alguns problemas aí na Bolsa de Valores. Agora, neste momento, começamos a encontrar boas oportunidades. Os fundos imobiliários de tijolo que entre março e agosto subiram muito rápido, vários deles ficaram caros,
nós temos alguns agora que voltam a ficar atrativos. E os fundos imobiliários de papel começam a voltar a atenção aí dos investidores. Porque com a inflação possivelmente subindo, com a taxa Selic ficando em alta por mais tempo, os fundos imobiliários de papel eles continuam pagando ótimos dividendos, sendo que vários deles caíram, estão negociando abaixo do seu valor patrimonial. Então nós temos oportunidades de comprar nesse momento fundos imobiliários de papel abaixo do valor patrimonial e que ainda pagam bons dividendos. Se a gente pegar bons fundos imobiliários conservadores, aí que estão ligados ao IPCA ou ao CDI ou ao Selic, enfim, eles vão pagar em torno de 12%, 13% ao ano, isento da cobrança de imposto de renda. Então eu considero muito atrativo que a gente olhe com carinho aí os fundos imobiliários de papel nesse momento também. E aí eu trago para vocês alguns fundos imobiliários que eu acredito que estão interessantes neste momento. Mas antes de mais nada, se você gosta de receber esse tipo de conteúdo, educação financeira, investimentos, ações e não está inscrito no meu canal, aproveita, vem aqui em cima, já se inscreve e ative todas as notificações para que você não perca nada que eu trago aqui de oportunidade. O mercado financeiro ele anda muito rápido, então é importante que você seja notificado quando eu trago uma oportunidade aqui para você. Bom, eu trago aqui um fundo imobiliário de papel do Grupo Kinea, que está ligado ao Grupo Itaú, que é fantástico. Inclusive, dentro da sua carteira, nós temos muitos CRIs, que são certificados de recebíveis imobiliários, atrelados à inflação e também ao CDI. Então você está com dois cenários ali bem interessantes, tá certo? É o KNSC11. Vamos dar uma olhada aqui, olha. Hoje a cotação do fundo está em R$ 89,20. Nós tivemos de dividendos nos últimos 12 meses 11,46%. Lembrando que é isento de imposto de renda. O seu preço sobre valor patrimonial está em 0,97, o que significa que nós estamos pagando hoje cerca de 97% do que toda a carteira de CRIs, do que todo o patrimônio realmente vale. Então a gente está comprando ele mais barato do que vale. Acima de 1 significaria que nós estaremos pagando ele mais caro, ou seja, a carteira vale 1. Se a gente comprasse ele aqui a 1,05, estou pagando mais caro. Como está 0,97, estou pagando mais barato. Mas vamos lá, liquidez diária, 3,3 milhões de reais todos os dias negociado, ele é muito bem negociado, tá? E uma valorização nos últimos 12 meses de 19,38%, fora o que pagou de dividendos. Então os cotistas do KNSC11 se deram muito bem aqui nos últimos meses. Agora, eu vou trazer para você também fundos imobiliários de tijolo. Por quê? Realmente, a Selic deve cair, não na velocidade que a gente esperava, mas deve cair e deve impactar positivamente os fundos imobiliários de tijolo e alguns deles andaram recuando aí nos últimos dias, abrindo oportunidades de investimento. Lembrando que eu não faço recomendações, é a minha estratégia pessoal, tá certo? É importante que você estude tudo que eu ensino aqui. Mas vamos lá, o primeiro fundo imobiliário que eu trago para você é um fundo imobiliário de shopping center, que é o HSML11, tá certo? Hoje uma cota do HSML11 está em R$ 92,41. Nos últimos 12 meses, ele pagou 9,43% em dividendos, o seu PVP está em 0,97, mostrando que ele ainda está barato. Nós temos uma liquidez diária muito boa, de 2,9 milhões de reais todos os dias, e uma valorização nos últimos 12 meses de quase 10% para o HSML. Quanto aos seus dividendos, olha aqui, ó, historicamente o fundo pagou nos últimos 5 anos 6,82%, porque ele foi muito prejudicado em 2020 e 2021 pelo fato da pandemia, que os shoppings ficaram fechados e aí o gestor do fundo não conseguiu repassar os aluguéis ali com 100% dos valores corretos. Tá? Mas atualmente 9,43% é o que vem pagando em dividendos e deve continuar assim, lembrando que é isento de imposto de renda. Vamos dar uma olhada aqui nos shoppings do HSML11. São 2 shoppings em São Paulo, um em Minas Gerais, um na Bahia, um no Acre, um em Alagoas e um no Rio de Janeiro. Vamos diretamente agora falar do JSRE11, que é um fundo imobiliário do setor de lajes, que também sofreu e continua sofrendo aí com esse ambiente macroeconômico bagunçado, eles acabam sofrendo mais. Mas quando tudo se arrumar, taxa Selic cair, o mercado voltar ao normal, eles tendem a se beneficiar no longo prazo. Então vamos lá, JSRE11, hoje a cotação dele, uma cota custa R$ 75,09, nos últimos 12 meses pagou 7,48% em dividendos, está super descontado, negociando todos os seus prédios, lajes corporativas, por 67%, digamos assim, do que realmente valem. Tem uma liquidez diária de 3,2 milhões de reais todos os dias e ele se desvalorizou 8,21% aí nos últimos 12 meses, porque ele vem sofrendo com a situação macroeconômica. Mas eu costumo comprar bons fundos imobiliários com bons ativos, quando realmente eles estão em queda, tá certo? Bom, vamos lá. JSRE11 pagou quanto de dividendos? Vamos ver aqui no site Investidor 10. Nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 8,68% e atualmente 7,48%. E hoje nós temos 6 lajes comerciais em São Paulo e uma no Rio de Janeiro. E não vou deixar de trazer também um fundo imobiliário de galpão logístico que eu gosto muito.
O HSLG11 é um fundo imobiliário que andou abrindo oportunidade aí nos últimos dias. R$ 91,00 é o valor da sua cota, pagou 9,43% em dividendos nos últimos 12 meses, seu PVP está em 0,88, estava até em 1 nesses últimos dias, caiu, oferecendo oportunidade, quase R$ 1 milhão negociados todos os dias, 5,88% ele teve de valorização nos últimos 12 meses. Olhando aqui os dividendos, nos últimos 5 anos ele pagou uma média de 9,84% e atualmente 9,43%. Listagem de imóveis são 3 galpões em São Paulo, 1 em Minas Gerais e 1 no Paraná, então ele está bem diversificado. Lembrando que eu não gosto de fundos imobiliários de tijolo com apenas um imóvel, tá bom? Bom, meus amigos, espero que você tenha gostado desse vídeo. Não esquece de se inscrever no canal, aperta o botãozinho de curtir e quero fazer uma pergunta para você muito importante. Neste momento, quais fundos imobiliários você está comprando? Como é que está a sua carteira? Como é que está o seu sentimento? Comenta comigo. O que você está achando da Bolsa de Valores? Né? Desabafa aqui comigo, comenta aqui embaixo comigo, tá certo? Um grande abraço para você e até a próxima.